Fala, meu querido aluno, fala, minha querida aluna, professor Ítalo Trigueiro, vindo aqui mais uma vez para bater um papo com vocês a respeito dessa carreira fantástica que é a carreira magistério. E hoje a gente vai trazer um tema super importante, que é justamente a compreensão dentro dos mecanismos formais da educação, dentro dos nossos princípios normativos, né? Como a Lei de Diretrizes e Bases, com a BNCC, uma Base Nacional Curricular, beleza? Tá? Para entender, para compreender o conhecimento geográfico e a sua importância social. Para entender um pouquinho de como a gente leva para o dia a dia do aluno, para essa sala de aula, por exemplo, a base da geografia a partir dos seus princípios. Os princípios da geografia e a compreensão das categorias geográficas. É isso que a gente vai trabalhar aqui com vocês, tá? As categorias geográficas e os princípios da geografia enquanto ciência. E aí é importante que a gente traga à tona algumas discussões referentes a esses princípios, né? Nós temos 5 princípios da geografia, perfeito? O primeiro princípio, o princípio da extensão, Hartzeliano, mais uma vez, que deve o geógrafo determinar a extensão do fenômeno acontecido. A aula de geografia do Brasil. Normalmente, a grosso modo, você começa falando sobre a formação territorial brasileira. Ou aula de geografia do Rio Grande do Sul, você começa a falar da formação territorial sul-rio-grandense. E normalmente a gente parte da extensão. O Brasil tem 8.514.000 quilômetros quadrados. E lá no início da formação territorial só tinha 2.800.000 quilômetros quadrados. O que é que aconteceu? E aí a gente vai fazer esse processo. E é importante a gente entender como isso se aplica dentro da sala de aula, né? A extensão, a questão territorial, essa ligação muito forte com a escola alemã. Logo em seguida, nós temos um princípio, que é o princípio da analogia, não mais Hartzeliano, mas Vidaliano. O Brasil é o 5º maior território do mundo. O que é que eu estou fazendo? Uma analogia. O Brasil só é menor que o território da Rússia, do Canadá, da China e dos Estados Unidos. E olhe lá, porque nos Estados Unidos eu tenho o Alasca, o Havaí, né? Então você está fazendo uma analogia, princípio da extensão, princípio da analogia. Como é que a gente trabalha isso na nossa sala de aula, né, Trigueiro? É exatamente assim. Eu tenho ainda um princípio chamado de princípio da causalidade. Quais as causas que fizeram com que o Brasil se transformasse no 5º maior território do planeta? Todos os acordos e tratados, toda a exploração bandeirante no nosso território, as fortificações que foram construídas, os movimentos jesuítas que aconteceram no Brasil. Vejam que eu pluralizei literalmente os movimentos, porque foram diferentes em diversas regiões do nosso território. Essa ideia, né, de uma construção territorial, tá, tem as suas causas. Então, o princípio da causalidade. Além do princípio da causalidade, o princípio da interação, como, por exemplo, poderíamos associar a construção territorial do país à construção da América do Sul, modelos que são diferentes, apesar de uma mesma massa, né? Que numa América hispânica nós formamos diversos países, enquanto numa América portuguesa nós formamos apenas uma nação. E a gente tem ainda o princípio da atividade
esses dois capitaneados, tá? Esses dois últimos capitaneados pelo senhor Jean Bruns, né? Então eu tenho Ratzel, eu tenho Lablache, eu tenho aqui o Alfred Hettner, né, na causalidade, uma figura importante. Eu tenho aqui na interação o senhor Jean Bruns mostrando a evolução da atividade do espaço geográfico. Então, quando a gente para observar, esses princípios se aplicam dentro do nosso cotidiano, né, pedagógico, dentro da nossa sala de aula. E dentro dessa construção metodológica, é importante que a gente traga esses princípios, que a gente aplique os princípios nas nossas famosas categorias geográficas. Ô Trigueiro, o que é que são as categorias geográficas? Lembra lá da obra Metamorfoses do Espaço Habitado, do tio Milton Santos? Lembra lá da obra Metamorfoses do Espaço Habitado, do professor Milton Santos, turma? Onde o Milton vai falar sobre a intimidade, gostaram? Miltinho. Onde Milton vai falar sobre o quê, professor? Sobre essas categorias geográficas, né? Que são as categorias que compõem o espaço. E, Trigueiro, o que é que são essas categorias geográficas? Né? Como é que eu posso trazer aí à tona essas categorias geográficas para essa meninada na sala de aula? Essa é uma das aulas que eu mais gosto de trabalhar, seja com os menores, seja com os maiores, porque é uma aula que é muito didática, é muito dia a dia, é muito a vivência dessa meninada, tá? E as categorias geográficas, elas são categorias fundamentais de qualquer ciência, tá? Dentro do nosso espaço geográfico, que nós já trabalhamos com vocês em outro momento, dentro desse espaço geográfico, né, que é N mais T mais H, ok? Natureza, trabalho e homem, nós temos a nossa paisagem cotidiana, o nosso dia a dia, nós temos o nosso território velho de guerra, literalmente, nós temos o lugar, nós temos a região, nós temos o habitat, nós temos as fronteiras, são as nossas categorias fundamentais. Para mim, é como a adição, a subtração, a soma, né? A diminuição, a multiplicação, a divisão para a matemática. Aqui estão para nós na geografia como adição, como subtração, como multiplicação e como divisão para a matemática. Aqui está para nós como as reações químicas, o átomo para a química. Aqui está para nós como o tempo para a história, como os séculos, as décadas, toda essa construção. Então, para nós, enquanto ciência geográfica, isso aqui é a nossa base, é o fundamental. É o mais interessante. A paisagem, meninada, disse o professor Milton Santos, é tudo aquilo que a vista abarca, é tudo aquilo que a vista alcança. A paisagem é o campo, não apenas do visível, é claro, mas o campo dos sentidos. Paisagem essa que vem sofrendo alterações e que de tanto sofrer alterações, praticamente não encontramos mais as paisagens naturais. E tudo que era natural foi em algum momento humanizado, transformando-se em paisagem humanizada, para muitos paisagens artificiais.
Perfeito? Então nós temos aí, né, um dos conceitos mais importantes da geografia. Fazer com que o aluno compreenda, entenda que a paisagem é, na realidade, uma forma do geógrafo perceber o espaço. Como numa obra de Johannes Vermeer, intitulada O Geógrafo, um quadro, né? O olhar do geógrafo para fora do seu habitat, a percepção da paisagem é uma das formas de compreensão do espaço geográfico. Óbvio que só a observação não nos leva a compreender o espaço geográfico, mas essa percepção nos permite identificar as alterações promovidas pelo homem na natureza ao longo do tempo. E que nessa paisagem, momentos históricos distintos podem coexistir, né? Momentos históricos diferentes podem aparecer na arquitetura, podem aparecer, né, no cenário da sua cidade. Então a gente vê isso como uma realidade. A evolução da paisagem é algo muito importante para a geografia enquanto ciência. Perfeito? Saindo da ideia de paisagem, a gente vai entrar numa ideia também, numa categoria muito importante, que é a categoria de território. O território como sendo a base física do espaço geográfico. A base física do espaço geográfico. E esse território, gente, assume inúmeras dimensões, né? As dimensões do território, elas são inúmeras. Eu tenho dimensões, ou eu tenho dimensão política daquele estado que atua sob o seu território, e essa associação, ela tem que ser feita, associação entre estado e território, ela tem que ser levada para o aluno dentro da sala de aula, para ele compreender o papel do Estado no território, na construção do território. O papel, por exemplo, ao longo da formação territorial brasileira, do Império do Brasil, na construção das nossas fronteiras, delimitando praticamente o território brasileiro ainda no século XIX. A ação de uma figura importantíssima, como é o senhor Barão do Rio Branco, no início do século XX, delimitando, organizando, modelando a partir da geopolítica, a partir da diplomacia, o território nacional na sua última delimitação de fronteira. 1903, ali onde temos a assinatura do famoso Tratado de Petrópolis e a compra de parte do que é hoje o território do Acre. Então nós temos isso como algo fundamental, entender o território na sua dimensão cultural, onde dentro das cidades existem os ambientes, né, os territórios dos seus vários grupos culturais, o território da prostituição, o território do tráfico, o território da população LGBTTTS, né? O que é um contrassenso, né? A gente vê ainda em cidades espalhadas pelo Brasil a população LGBTQI ou SSS, se assim você preferir, ter redutos. E ter redutos muitas vezes por medo, e ter redutos muitas vezes por intolerância. A cidade de Fortaleza é um exemplo disso, e aí eu estou trazendo o meu lugar como experiência de vida, onde há redutos, né, como é o caso do bairro do Benfica, né, na cidade de Fortaleza, por ser ali talvez onde a população LGBTQI
tenha os seus direitos mais reconhecidos. Olha que absurdo, né? Mas a gente tem esse espaço cultural. O território como uma dimensão cultural. Tá? Nós temos o território como uma dimensão jurídica, o território como uma dimensão econômica, as várias formas de compreensão do que é o território para a gente, enquanto categoria fundamental da geografia. Né? Os marcos jurídicos, a delimitação territorial a partir da sua jurisdição. Eu digo sempre para os meninos, tá? Se eu for pego traficando droga no Brasil, eu não sou condenado à prisão perpétua nem à pena de morte, porque isso não existe nas jurisdições, né? Nas legislações, nas normas legais brasileiras. Mas se eu for para a Indonésia, como fez o Marcos Asher, dá merda. Dá merda. A dimensão econômica, por exemplo, do território a partir da atuação das empresas. Então, moçada, território também como uma, né, categoria geográfica fundamental. E o lugar, professor, tão discutido ali pelo senhor Ifu Tuan, tá? Lá na topofilia, né? O lugar como sendo esse espaço cotidiano, como sendo esse espaço do vivido. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz, é bem perto de Oswaldo Cruz, Casca Dura, Vaz Lobo, Irajá. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer, o seu nome é um doce dizer, Madureira, lá, lá, e aí você vê o cotidiano, você vê o sentimento, o apego à terra, o apego, né? À Madureira. Como é, Luiz Melodia? Se for pra matar-me de amor, que me mate no Estácio. Não tem? Hein? Ah, o Estácio. Né? O berço ali. Ah, meu irmão. Eita, agora bateu a saudade do Estácio. Tá? O sentimento, o apego, né? Ou como diria Patativa do Assaré, né? Na obra A Triste Partida. A Triste Partida. De Patativa, musicada pelo senhor Luiz Gonzaga, o rei do Baião, no topo da serra, olhando para a terra, seu berço, seu lar. Aquele nortista, no topo da serra, olhando para a terra, seu berço, seu lar. Aquele nortista de longe a cena, adeus, meu lugar. É uma obra que mostra todo um sentimento, toda uma aproximação com o espaço vivido, com o espaço cotidiano. O que o senhor Rogério Rasbach chamou de genoespaço, não é? O genoespaço. O espaço do apego, que é o oposto, ou que se opõe ao nomoespaço, o espaço das normas. Né? Então a gente vê isso dentro dessa realidade. No topo da serra, olhando para a terra, seu berço, seu lar, aquele nortista partido de pena, de longe a cena, adeus, meu lugar, agora saiu. Tá? Então a gente vê o lugar como algo muito importante. A região, gente, né? A região como sendo uma categoria fundamental. Tem uma obra clássica da professora Sandra Lencioni, tá? Que é um clássico justamente intitulado A Região, tá? A Região Lencioni.
a região como, né, a região derivada de Reggio, de Reggere, Roberto Lobato Corrêa também, tá? Lá do período do Império Romano, como um comando militar, lá do período do Império Romano, e mostrar a esse menino, passando em frente à 10ª região militar e passando em frente ao 11º comando militar, como essa geografia se aplica ao cotidiano desse elemento, desse indivíduo. A ideia, puxando um pouquinho aqui para a região, tá? No seu aspecto mais cultural, de tudo aquilo que é telúrico, de tudo aquilo que é tradicional da terra, da região, o da terra, o telurismo, o lugar. Poderia abrir um leque para discutir com vocês a respeito das questões que falam do regionalismo ou das formas de regionalização do planeta, ou até mesmo das questões que falam da regionalidade, as diferenças regionais propostas lá no método regional, né? Na escola ainda da geografia clássica, no século XIX, e fazer com que o aluno compreenda o papel da região na construção de um espaço, né, geográfico, o espaço geográfico brasileiro, com todas as suas características e diferenças interregionais, mas também com diferenças intra-regionais. Esses conceitos, essas categorias fundamentais para a geografia enquanto ciência, nos fazem levar, né, a uma percepção de Brasis completamente diferentes, de um norte, né, com vários espaços, tá? De um norte de margens orientais, já próximas do Maranhão, de uma frente pioneira de ocupação no Pará, no Amapá, de uma fronteira de expansão agrícola mais recente, de uma área de reserva, as várias sub-regiões nordestinas propostas pelo grande professor Manuel Corrêa de Andrade, um dos grandes nomes dessa geografia brasileira, Zona da Mata, Agreste, Sertão, Meio Norte, mostrando diferentes nordestes brasileiros. Então, a compreensão aqui, né, de Brasis, os vários Brasis que foram, ao longo da nossa história, construídos. E a história da geografia, né, nós podemos batizá-la de meio geográfico. O meio geográfico. Tão discutido pelo professor Milton Santos. A natureza do espaço, né? Talvez a obra-prima de Milton Santos, né? Mas enfim, aliás, todas são obras-primas do Milton, mas a mais completa, talvez, a natureza do espaço, trazendo essa discussão sobre o meio geográfico nas suas 3 dimensões, para muitos 4, o meio natural, o meio técnico, científico e, por que não dizer, informacional. Então, meninada, todas essas categorias são fundamentais para que a gente possa compreender a organização desse espaço geográfico, passando aí pelas 4 principais categorias geográficas: a paisagem, o território, o lugar, a região. Beleza? Forte abraço e até o próximo encontro.